Graças te damos, Senhor. Não sei como que a pessoa, não sei como que a pessoa consegue estar na presença de Deus num momento como esse e não sentir prazer em estar na presença de Deus. O irmão Brana diz que quando a pessoa chegar nesse ponto, existe algo errado com ela. Então que nós possamos sempre estar ouvindo a voz de Deus. É sobre o ouvir a voz de Deus, nós vamos falar um pouco hoje. Aqui em Deuteronômio, onde nós lemos aqui, em Êxodo, me desculpe, 15, 26, porque nós vamos correr um pouco da Escritura. Aqui Moisés está dizendo, ele disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinarem os teus ouvidos a seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. Olha o que Deus está falando através de Moisés. Mas aqui está sendo dito para você, estou falando para você porque a palavra de Deus não muda. Essas palavras foram ditas para Israel, para nossos irmãos lá na grande trajetória que eles tiveram, quando saíram do Egito, estava a caminho no deserto. Então houve uma promessa para eles aqui. E se você prestar atenção no que é falado, no que é lido, você vai ver que Moisés estava dizendo para eles que se eles ouvirem atento a voz do Senhor teu Deus, então você tem que ouvir atento. Como que você vai ouvir a voz de Deus atentamente? Se desligando de outras vozes. Às vezes as pessoas elas querem ler uma mensagem com o rádio ligado em casa, com barulho, alguém lavando louça ali, né? E não é assim, você tem que procurar um lugar tranquilo. Como que você vai ficar atento à palavra de Deus se você não está tranquilo ali? Então ele está dizendo que você tem que estar atento a essas coisas. Ele continua dizendo, e fizeres o que é reto diante dos olhos de Deus. Diante de seus olhos. Então vocês observam que Deus está todo o tempo olhando para você. Você está todo o tempo na presença de Deus. Você está todo o tempo ali. A pessoa ela não percebe a presença de Deus, aí ela não leva uma vida cristã correta. Ela não é sincera naquilo que ela tem prometido a Deus que seria. Você quando faz um voto no batismo, ou na vida cristã, você não está fazendo um voto com um pastor da igreja. Você não está fazendo um voto com a igreja. Esse voto é com a palavra. William Branham disse, toma Deus em sua palavra e tudo será resolvido. Mas as pessoas não tomam Deus em sua palavra porque elas não creem em Deus. Então nós estamos o tempo todo diante dos olhos de Deus. Ele continua dizendo, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardar todos os seus estatutos. O que é estatuto? É um conjunto de regras. Então você tem que guardar os mandamentos de Deus. E quando você guarda os mandamentos de Deus, existe benefício, existe um retorno para você. Como que você vai guardar os mandamentos se você não crê em quem está falando com você? Está entendendo? Olha o que Deus está dizendo para essas pessoas, que não virá nenhuma
Nenhuma enfermidade porém sobre ti, que pus sobre o Egito. Então, se você for sincero diante de Deus, não virá nenhuma enfermidade sobre você. Pode até chegar alguma coisa, mas aquilo não permanecerá em você. Porque Deus não mente. Se Deus está falando que não colocará enfermidade alguma sobre você, então você não terá enfermidade. Mas por que você não vai ter enfermidade? Aí ele continua dizendo para você: porque eu sou o Senhor que te sara. O Senhor que te sara é Deus mesmo. Não era Jesus que te sarava quando ele estava aqui na terra. Era Deus nele. Deus era criador em Cristo. Deus era criador em Cristo. Deus foi salvador em Cristo. Curador em Cristo. Comprou você de volta através de Cristo. Tudo Deus fez através de Cristo. Então Deus tem essa promessa para você. Da mesma forma que essa promessa foi dada lá atrás. Essa conversa foi tida com Israel lá na trajetória. Precisava fazer um contato com eles para eles entenderem o que Deus tinha reservado para eles ali. Então você está o tempo todo diante da visão de Deus. Diante dos olhos de Deus. Então você tem que guardar essas coisas. Se estiver faltando alguma coisa na sua vida, é porque você não está guardando. Na minha vida, é porque eu não estou guardando. Observe o que você está dando prioridade. Observe as prioridades da sua vida. Quando você está na presença de Deus, Deus está mostrando para você o que você precisa fazer para se libertar. Eu fico observando as pessoas quando chegam na porta giratória do banco. As pessoas chegam ali e a porta está travando. E a pessoa diz: eu não tenho nada. Eu já tirei tudo da minha bolsa, eu não tenho nada. E ela tenta entrar de novo e a porta continua travando. E ela, quando ela fala que ela não tem nada, ela está sendo sincera com você. Porque ela não sabe o que está travando ela na porta. E assim é a nossa vida espiritual. Quando você chega diante de Deus, se você não conseguir passar do outro lado, é porque tem algo te segurando do lado de cá. Você precisa saber o que está te prendendo. Deus está presente para mostrar para você aonde você está falhando. Aonde eu estou falhando. Nós temos que nos libertar dessas coisas. Não existe Sabia que não existe prioritário? A pessoa pode ter 100 anos. A pessoa chegou até antes da porta giratória de um banco. É bom conversar sobre isso, né? Coisas simples, para entender as coisas um pouco mais profundas. As pessoas, se ela está na fila, antes de passar na porta giratória de um banco, ela não é prioritária. Ela só passa a ser prioritária depois que ela passa pela porta giratória. Aí o atendimento é lá dentro. Então hoje, não existe prioritário diante de Deus. A pessoa pode ter 90 anos. Se não é o eleito, não tem prioridade. Está entendendo isso? 80, 90 anos não conheceu a mensagem. Mas Deus não deu prioridade para essa pessoa. Essa pessoa às vezes ouviu a palavra muitas vezes. Às vezes ela ouviu a palavra. Esse é o assunto aqui, ouvir a voz de Deus. Essa pessoa ouviu a palavra e não deu crédito para a palavra de Deus. Mas aqueles verdadeiros filhos de Deus, eles ouvem a palavra e continuam com ela, não largam a palavra de Deus por nada. Em Deuteronômio 28, está escrito aqui: e o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo. Se obedeceres os mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir os mandamentos.
Então vocês observam que quando você guarda os mandamentos do Senhor, olha o que está sendo dito aqui. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. O que é por cabeça? O homem, quando ele é colocado por cabeça ou acima dos problemas, Deus, quando ele pega uma pessoa, ele coloca acima dos problemas. Mas que problemas são esses? Você está sobre toda doença, sobre todo o problema, porque Deus não colocou você na cauda, ele te colocou na cabeça. E observe o que Deus tem feito para um marido. Ele tem colocado ele não na cauda, mas na cabeça. Um cristão, no trabalho dele, ele não sabe o que ele está fazendo ali, mas ele está prosperando ali. Porque ele é sincero com a palavra de Deus, e Deus não colocou ele por cauda, colocou ele por cabeça. Quer ou não, ele é o cabeça no trabalho dele. Ele é o cabeça na casa dele. Deus te colocou acima de tudo. E quando te coloca por cabeça, isso é acima de todas as coisas. Acima da enfermidade, acima da morte, acima de tudo Deus tem colocado você. Mas só que Deus deixa bem claro o que você precisa fazer. Ele diz que você estará em cima e não debaixo. Por que você estará em cima? Ele diz porque você vai estar em cima. Ele diz, se obedeceres os mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Então, se você guardar e cumprir, Deus está obrigado a retribuir isso para você, a levar isso até você, porque não é mandamentos de um homem, não é palavras de um homem, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Em Êxodo, é bom correr as escrituras, eu prefiro para a gente não ficar perdido no que Deus tem feito e está fazendo. Em Êxodo capítulo 24, versículo 7, está escrito, e tomou o livro da aliança e leu aos ouvidos do povo. E eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Olha que interessante isso daqui. Quem estava conversando com eles aqui? Em Êxodo 24. Quem estava conversando com eles aqui era Moisés. Mas só que ele estava falando assim, tudo que o Senhor tem falado, ou tem pedido para que fizéssemos, eles estão dizendo, nós faremos e obedeceremos. Mas quem estava falando era Moisés ali. E esse povo, vocês observam aqui, que eles ouviram a palavra de Deus. O problema não é você ouvir. As pessoas dizem, eu estou ouvindo a palavra de Deus. Eu estou congregando aonde a palavra de Deus está sendo pregada e eu estou ouvindo. Quando você ouve a palavra de Deus, aquilo tem que trazer mudança. Se eu digo para você que estou ouvindo a palavra de Deus e aquilo não está trazendo mudança, transformação e entendimento da palavra, eu apenas estou escutando. Mas ouvir é profundo. Essas pessoas que dizem que estavam ouvindo, tudo que o Senhor tem falado, eles ouviram. Nós faremos e obedeceremos. Eles ouviram, mas eles ouviram Moisés. Mas para você crer em Deus e obedecer a Deus, você tem que crer em quem está falando com você. Moisés era o porta-voz de Deus. Não tem o presidente da República?
Quando ele não pode falar alguma coisa, tem o porta-voz dele que vai falar no lugar dele. Olha, vai falar hoje o porta-voz do presidente fulano. Mas é um outro homem que está ali diante das pessoas, mas ele está levando as palavras do presidente. Ele vai ouvir do presidente e passar aquelas palavras para o povo. E quando ele passa aquelas palavras, não é ele falando. Não são palavras dele. Ele está levando as palavras do presidente ali. E Moisés, ele era o porta-voz de Deus. Então, as palavras que saíam de Moisés para o povo, era a palavra de Deus. É por isso que essas pessoas disseram, tudo que Deus diz, nós faremos. Eles mentiram. Eles falharam. Tudo que Deus tem dito, nós faremos e obedeceremos. Não obedeceram. Essas palavras que foram ditas a eles, foi antes que Moisés pudesse subir. Moisés estava conversando com essas pessoas primeiro, antes de buscar as tábuas da lei. Os mandamentos para levar para eles. Mas disseram que iriam obedecer. Mas quando Moisés retornou, eles já tinham feito um bezerro de ouro ali. Já estava adorando um outro Deus ali. Acharam que Moisés já tinha morrido, porque era 40 dias que ele estava fora. Está entendendo? Deus estava passando para Moisés o que ele precisava entregar para o povo. Mas aquele povo que diz que cria na palavra, eles estavam ouvindo e disseram que criam na palavra, eles mostraram que eram mentirosos. Não tinham vínculo com a verdade do dia. E hoje é a mesma coisa. As pessoas dizem que crê na palavra, mas não tem mudança. Não dão testemunho da palavra. Deus está presente o tempo todo. Josué capítulo 24, versículo 24. Está escrito, e disse o povo a Josué, serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Ele estava ouvindo a voz de Deus. Gente, nós estamos ouvindo a voz de Deus hoje. Vocês não estão ouvindo a minha voz. A gente, quando traz a palavra lá de trás para você hoje, eu apenas sou um porta-voz dela. Eu estou emprestando a minha voz, mas o que eu estou trazendo para vocês não é meu, não sou eu. Deus está presente o tempo todo. O tempo todo Deus está presente. Olha o que o irmão Bruno diz na mensagem, deixa eu ver aqui para vocês. Na mensagem Adoção, Manifestação dos Filhos de Deus. O irmão Bruno diz nessa mensagem, eu nunca soube dessa maneira até outra noite. Ou melhor, até outra manhã. Sobre o eterno, sobre Deus. Ele diz, eterno. O que significa isso? Ele disse, não ontem, a palavra eterno, é não ontem, não amanhã, é tudo agora. A palavra eterno é tudo agora. Então, o William Branham diz que quando o homem ele tem o Espírito Santo, ele já está na eternidade. Ele já está na eternidade. Eterno é tudo agora. Você alguma vez já observou a palavra eu sou? Não eu era. Ou eu serei. É eterno. Eu sou. Veja, eu sou sempre. A palavra eu sou significa tempo presente. Significa eternidade. Vocês observam onde nós lemos aqui no começo?
Deixa eu voltar aqui. Onde Deus disse que se nós guardássemos, ou os nossos irmãos guardassem os mandamentos, não é isso? E todos os estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre esse povo. E se vocês guardarem também, nenhuma enfermidade virá sobre vocês. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora ele está dizendo que não virá enfermidade. Nenhuma enfermidade virá sobre ti, que pus sobre o Egito. Por que isso? Ele diz, porque eu sou. Eu sou é eternidade. Tempo presente. Eu sou o Senhor que te sara. Então esse é o eu sou. O apóstolo Paulo era Saulo, ele teve o nome mudado. Todos os filhos de Deus terão o nome mudado. Todos. O nome Abraão era Abrão e Sarai. E depois passou a ser Sara, Abraão e Sara. Por que Abraão e Sara tiveram o nome mudado? Para que eles pudessem receber a promessa do filho. O que é o filho? A palavra. Sara precisava dar à luz a um filho. Abraão precisava ser pai de um filho. Mas para que isso acontecesse, Deus precisou mudar o nome deles. Observe o apóstolo Paulo, era Saulo, o nome foi mudado para Paulo, porque Deus precisava trazer a palavra através dele. E existe uma noiva hoje. Está entendendo até aí? Essa noiva ela tem que ter o nome mudado. Sabia que a igreja, a noiva, tem que ter o nome mudado? Um novo nome, um nome mudado, para conceber o filho, a palavra, de novo. Aí você diz, quando a gente fala de um novo nome, a pessoa diz, então já está tudo terminado, a noiva já está salva, porque ela tem um novo nome. Você observa que Abraão recebeu um novo nome na terra. Saulo recebeu o nome de Paulo ainda na terra. A noiva tem um outro nome aqui na terra. Mas só que na eternidade, quando sair daqui para a eternidade, será um novo nome ainda. Terá um novo nome ainda. O homem terrestre e o homem espiritual. Um novo nome espiritual. Então, voltando aqui a Josué 24, o povo disse a Josué, serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Então, esse é um mandamento para nós hoje, é obedecer à voz de Deus. Deus tem uma voz. Tem tantas vozes hoje que as pessoas têm deixado Deus, porque não conhecem a voz de Deus. Não entende a voz de Deus. Mas existe uma promessa para aqueles que entendem. Para aquele que a palavra se manifesta. Estão entendendo até aqui? Existe essa promessa para aqueles que a palavra se manifesta. De ouvir essa voz. Em Isaías 1,19 está escrito: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Você vê a obediência também? Ouvir e obedecer. Quando você obedece, observe o que está dizendo para eles aqui, ó. Vocês comerão o melhor dessa terra. O que é comer o melhor dessa terra? Você conversa com o homem natural só pensa no alimento natural. Mas quando fala do melhor dessa terra, Deus está abrangendo tudo para você aqui. O que é a terra prometida? O Espírito Santo. Então, se você obedecer a palavra, você comerá o melhor dessa terra. Deus tem o melhor fruto da palavra para te dar. Porque você é obediente.
Você ouve a palavra, você guarda a palavra de Deus. Você está entendendo? Você tem que guardar essa palavra. E quando você permanece com ela, você se torna um com ela, você começa a se alimentar dos frutos do Espírito. Dessa grande terra que está sendo falada. Mas você pode, Deus, quando ele dá a promessa, não é apenas para uma coisa só. O cristão, ele pode estar desempregado, que ele não passa fome. Ele não passa necessidade. Porque Deus tem dito que se ele obedecer a palavra, ele comerá do melhor dessa terra. Não faltará alimento para ele. Amém? Em Salmo 40, versículo 6, está escrito aqui: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Vocês observam a única coisa que Deus queria, que Deus quer para seus filhos aqui? É abrir os ouvidos. O cristão, ele precisa ter os ouvidos abertos para a palavra de Deus. É isso que você precisa. É bom sempre tocar no assunto. Deus não está preocupado com os números de morte do Covid, do coronavírus. Deus não está preocupado com isso. Quantas pessoas morreram nas enchentes? Se vai estourar uma guerra mundial aí. Deus não está preocupado com nada. Deus não se preocupa com nada. Nossa, então Deus que não se preocupa. Eles creem em um Deus que não se preocupa com nada. Que tipo de crente eles são? Que tipo de Deus que eles servem? Ele serve um Deus que não está preocupado com o próximo. Ele serve um Deus que não está preocupado com as vidas perdidas. Exatamente isso. Deus não está preocupado com nada, porque preocupação é sinônimo de insegurança. E o nosso Deus é seguro. Deus tem visto a nossa trajetória desde o início dos tempos. Deus não está preocupado com nada. Os homens estão aí querendo salvar tartaruga, querendo salvar os animais de extinção. Deus não está preocupado com nada. Enquanto ele se preocupa com os animais, eles não estão preocupados com eles. O homem deixa de se preocupar com ele para se preocupar com os animais. Não estou dizendo que os animais não merecem preocupação. Se Deus não estiver em primeiro lugar, se você não estiver ouvindo a voz de Deus, o que você está fazendo nessa vida? Não resta esperança para você? Ah, então, essas coisas é só no Antigo Testamento? Gente, a voz de Deus, todos os filhos de Deus precisam ouvir. No Novo Testamento, aqui, em João 10, 27, está escrito, Jesus falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Parece umas simples palavras, né? De tanto você ouvir isso daqui, as pessoas acostumaram. Jesus está dizendo que aqueles que não são ovelha, eles não ouvirão essa voz. Eles vão estar sentados junto com você, ouvindo a mesma voz, a mesma pregação, e não vai existir mudança. Vão procurar um outro rumo, qualquer outro lugar. Por quê? Porque não ouviram a voz. Porque não são ovelhas. Jesus está dizendo, as ovelhas ouvem a minha voz. E elas me seguem. Em Apocalipse 3, 20, está escrito aqui, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. As pessoas, elas fazem um desenho, uma imagem com Jesus batendo na porta.
Vocês já viram, né? Eu já vi muito isso. Mas vocês observam que Jesus não está batendo na porta com as mãos. Não está batendo assim. Ele está explicando para você a maneira que está sendo batida na porta. É na porta do seu entendimento, é na porta do seu coração. Ó, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele está batendo com a voz. Essa batida é com a voz, é com a pregação, é com a doutrina, é com a palavra. E se, veja bem, eis que eu estou à porta e bato, ele está batendo com a voz. Se alguém ouvir a minha voz, você não está ouvindo a batida, você está ouvindo a voz. É a voz que te liberta. Ele está dizendo, se alguém ouvir, eu entrarei em sua casa. Não é numa parede de tijolos. Ele está dizendo, entrarei na sua casa, entrarei na casa dele, e com ele eu vou cear. Cearei com ele e ele comigo. Ele vai entrar dentro da sua casa. Ele vai entrar dentro de você. A palavra vai estar dentro de você. Porque você ouviu a voz da palavra, e a palavra entrou dentro de você. Dentro da sua casa. E quando nós voltamos e entramos naquela citação de William Branham, que ele diz, Deus morou numa casa de 3 cômodos. Corpo, espírito e alma de Jesus Cristo. E esse mesmo Deus está dizendo para você agora, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e vou morar nessa casa de 3 cômodos, junto com você. Eu estarei com você. Eis que eu estou à porta e bato. Você tem que abrir. Mas ele está dizendo aqui que não é todos que vão abrir essa porta. Porque ele está dizendo, se alguém... Ele não está dizendo que todos vão abrir essa porta. Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você vai ter uma comunhão com Deus. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E a palavra que está dizendo que ele entrará e ceará, terá comunhão com você. O que é a ceia? Você quando está tomando da ceia, você está tendo comunhão, você está ceando. Hoje é o dia da comunhão, não é isso que nós falamos? E Deus está tendo comunhão com você se você abrir essa porta. Então, se eu digo que eu estou ouvindo a voz de Deus e não há mudança em mim, essa porta está fechada. Eu estou dando um falso testemunho. Não estou sendo correto com a palavra de Deus. Deus precisa estar morando em você. A palavra precisa estar alojada em você. Você precisa nascer de novo. Você precisa receber um nome aqui na terra. Acabou? Não, ainda vai ter um outro nome espiritual. O nome natural para que a palavra se enraize em você, para que o filho seja gerado através de você. Em Salmo 58, versículo 3 e 4, está escrito: desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa seus ouvidos. Por que ela tapa seus ouvidos? Para não ouvir a palavra. A palavra de Deus está dizendo para nós aqui, está falando dos ímpios. Esses ímpios são crentes, viu? Está falando dos ímpios. Desviam-se os ímpios desde a concepção. Nascem e já desencaminham. O que é desencaminhar? A gente usava uma gíria, um palavreado, né? Uma maneira de falar. Quando uma pessoa
estava em maus caminhos, andando em caminhos errados, a gente falava assim, ih, fulano está desandado. Aquele rapaz desandou. Já ouviram isso, né? Ele está desandado. Então é isso que acontece com essas pessoas, ela está descaminhada, está desandada em outros caminhos. Tomou um caminho que não era da palavra. E são ímpios que faz isso, eles tomam outros caminhos. Eles são ímpios, eles pecam desde a concepção, desde o nascimento. Preste bem atenção no que eles falam. Eles começam a desencaminhar, começam a sair da presença de Deus dentro da igreja. Porque não tem pastor que chega e fala para não fazer aquilo. Chegam a dizer, nós vimos, né, eu acredito que a irmã Leonice, ela viu alguma coisa semelhante. Uma pessoa dá mensagem, a pessoa diz, acredito que tinha nascido, filho recém-nascido. Criança mal nasceu e os pais disseram, já nasceu um gremista. E já compra uma camiseta de time e coloca na criança. Eles estão selando o destino da criança. Eles estão mostrando o que eles são. Eles estão levando a criança para o mesmo caminho que eles estão, que é o caminho perdido. Essas pessoas são ímpias, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Que mentira é essa? Dizendo que é cristão. Tem peçonha, semelhante à peçonha da serpente. O que é peçonha? Peçonha é uma secreção venenosa. Aquele veneno que a serpente injeta na pessoa, aquilo é a peçonha. Algo venenoso que sai dela. Então, você está aprendendo aqui que tem pessoas que são peçonhas. Tem veneno na língua. Elas começam a conversar com você para descobrir algo, para tentar te incriminar amanhã. E sustentam nome de crentes, de cristão. Mas essas pessoas nunca ouviram a voz de Deus. Deus está aqui agora para mudar a tua história. Você tem que ouvir a voz dele. Jesus disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Se nós continuamos na palavra, é porque Deus tem tido misericórdia de nós, permitido que nós pudéssemos ouvir a voz e seguir. O que é seguir? É continuar marchando, continuar com a palavra. Estou terminando. Vamos ver o que o irmão Brana tem dito na mensagem. Deixa eu me ver aqui. A revelação dos 7 selos, ou o 4º selo. Ele disse, recordem, os santos não morrem, eles dormem, não morrem. Observa isso. Por que que os santos não morrem? A pessoa santa não morre. Elas dormem. O William Brana continua, ele diz, ele cita Jesus aqui agora para vocês. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Você vai para a sepultura com a vida eterna dentro de você. Vocês estão entendendo isso? Os ossos de vocês estão energizados com a vida eterna. Como no vale de ossos secos. Ossos secos. Ouve a palavra do Senhor. E aqueles ossos vieram, acordaram. Aquelas pessoas acordaram e aqueles ossos começaram a ser revestidos de nervo, carne. E aqueles soldados que tinham sido mortos, acredito, na batalha, voltaram à vida porque eles ouviram a voz do Senhor. E hoje, se você está ouvindo a voz do Senhor, você vai para a sepultura com essa unção dentro de você. Você vai para a sepultura com essa unção dentro de você. Mas você tem que ouvir a voz. São muitas vozes, mas os predestinados de Deus, eles ouvirão a voz de Deus e permanecerão com ela.
Isto é correto. Não passará pelo julgamento. Vocês não passarão pelo julgamento. O irmão Branham diz que a noiva, o eleito, ele é julgado já. Ele não tem pecado sobre ele. É puro diante de Deus. Não passará pelo julgamento, mas passou da morte para a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem viver e crer em mim, nunca morrerá. Aí o William Branham disse, Lázaro morreu? Ele dormiu, William Branham disse. Quem vive na palavra de Deus, permanece na palavra de Deus, crê na palavra como ela é, essas pessoas não morrem. Por mais que o seu corpo esteja na sepultura, você está dormindo lá. Você está dormindo. Você está aguardando o dia da ressurreição. Porque o Senhor vai chamar você pelo nome. Vai chamar você pelo novo nome. Se é que me entende. Ainda na mensagem, demonologia, estado físico. Isso é só para aqueles que ouvem a voz. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu quero que vocês prestem atenção no que eu estou lendo aqui. Jesus disse, eu sou. A palavra eu sou é eterno. Quando Deus se apresentou para Paulo, ele disse, eu sou Jesus. Agora você está ouvindo ele dizer aqui, ó, eu sou. Esse é Deus mesmo falando. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crer em mim, nunca morrerá. E nós envolveremos os corpos de uns aos outros, sobre a santidade de nossa sepultura. Mas ele nunca morrerá. Vocês nunca morrerão. O cristão não morre. O cristão, ele é eterno. Aí as pessoas vão falar assim, mas só que fulano foi que falaram para Jesus. Ah, fulano morreu. Moisés morreu. Os profetas morreram. Mas só que eles não ouviram a voz. Eles não entenderam as palavras de Jesus. Então, quando você ouve a voz, aquilo traz mudança. Se eu digo para você que estou ouvindo a voz de Deus e aquilo não está trazendo mudança na minha vida, é falso testemunho. Nós temos que estar presente aonde está a voz de Deus, porque Deus é presente. Deixa isso em mente, não percam isso. A palavra eu sou é tempo presente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então você está na presença de Deus todo o momento. Então Deus sabe bem a intenção de nossos corações. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe os que estão acompanhando pela rede social. Que Deus os guarde. Que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé para fazer a oração final? Bondoso Deus e Pai Celestial, te agradecemos por tudo, Senhor. Agradeço a Deus pela vida. Agradeço por ouvir a voz do Senhor nesses últimos dias, Senhor. Agradeço pelos meus irmãos. Pai, abençoa aqueles que ouvirão depois, ó Pai. Que eles possam, ó Deus, entender o recado que o Senhor tem para eles nesse momento, nesse tempo final, ó Deus. Estamos no final de nossa história, Senhor. Abençoe seus filhos, livre-os do mal. Essa é a minha oração. Dê uma semana abençoada a cada um deles. No nome de Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém, Senhor.